sobre os nossos relacionamentos é uma coisa um tanto quanto delicada. E para que nós possamos entender esse assunto, nós vamos começar por definir e clarear estes temas. Então, o que é obsessão? O que é relacionamento? O que é patológico? Então, nós pegamos cada item desse e vamos explicar a respeito. Bom, primeiro, obsessão. No dicionário Aurélio, tem a seguinte informação sobre obsessão: ideia fixa, mania, ideia que a persegue sem cessar. Nos manuais de psiquiatria, nós vamos pesquisar também o que é obsessão em termos psiquiátricos, em termos de medicina. Então, em termos de medicina psiquiátrica, a obsessão ela é encarada como uma neurose obsessiva. O que seria neurose obsessiva? Ela é definida por um caráter obrigatório, compulsivo, dos sentimentos, das ideias ou das condutas que se impõem ao indivíduo e o envolvem em uma luta inesgotável. Exemplo disso: a obsessão da riqueza, a obsessão do infinito, a culpa, a obsessão da verificação. Pois bem, como é que acontece isso em termos psiquiátricos? A pessoa sente uma compulsão dolorosa por repetir atos. E a gente diz que é dolorosa porque é mesmo. A pessoa sabe que está repetindo aquilo e não dá conta de parar. Existem pessoas que são compulsivos e que quem vai descobrir que ela é compulsiva é o dermatologista. Porque ela vai lá no médico de pele que achar que está aparecendo alergia nas mãos, no corpo. E quando o médico vai conversar com essa pessoa, o médico alergista, descobre que ela lava as mãos sem parar e toma banho sem parar. Então essa é a compulsão da limpeza. A pessoa se lava. Toda hora ela tem que lavar, mas ela não dá conta de segurar isso. E a gente vê esse tipo de neurose obsessiva, os pontos mais fracos dela é essa mania de limpeza, a mania de verificar se fechou porta. É compulsivo, a pessoa sai, volta, vai lá, torna experimentar, vai aqui, torna, vê se fechou, volta. Às vezes ela fica a noite inteirinha vendo se fechou a janela e se fechou a porta. É compulsivo nela. A gente, quando faz isso 1, 2 ou 3 vezes, é normal, tá, gente? De vez em quando a gente esquece, será que eu fechei? É verdade, é normal. Mas se fizer 50 vezes numa noite, é porque tem algum problema. Dessa verificação compulsiva das coisas. Né? Há um outro tipo também de compulsão, que é a pessoa se sentir culpada. Ela já não tem atos externos, mas internamente ela se sente culpada por tudo. Ela se sente culpada porque o presidente da República não abonou a aposentadoria dos velhinhos. Ela se sente culpada porque um carro bateu na rua. Ela é a causa da desgraça do mundo. Então isso é doloroso. Às vezes a pessoa tem a compulsão por estar sendo percebida, né? Fica olhando, tem a sensação que alguém está acompanhando, que já cai no caso da paranoia. Então, compulsivamente, a pessoa olha para trás. E a compulsão é muito interessante. Às vezes, em pequenos atos, a gente comete essa compulsão. Tem gente que tem um vício de bater na madeira. Qualquer coisa ali, isola. E tem pessoas que se bater com a mão esquerda, tem que bater com a mão direita, tem que bater naquela cadeira, tem que bater na outra. Tá? Esse é um tipo de compulsão. A compulsão se dá muito por ordem. Tá? A pessoa que sofre de compulsão, ela tem mania de deixar tudo certinho. Todos os quadros, ela chega, acerta todos os quadros. Acerta o forro da mesa, acerta as cadeiras, acerta tudo, tem que ser certinho. É uma compulsão também. A pessoa não dá conta de parar de fazer aquilo. Tudo tem que estar no devido lugar, tudo certinho. Bom, esse é um quadro, né, que a medicina enfrenta
que a psicologia enfrenta e a psiquiatria. A dona de casa, por exemplo, virando a cadeira no sábado para ficar pronto, da limpeza da segunda-feira, isso aí também é, né? É uma obsessão por limpeza. A pessoa limpa a casa assim o dia inteirinho, limpa os móveis o dia inteiro, limpa, o móvel até acaba de tanto ser limpado. Gasta. Né? Então essa é uma compulsão. Então observem o caráter repetitivo da compulsão. Então há muita repetição de ato. Tem pessoas que são compulsivas no falar, né? 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 Você não entende? Entende? Entendeu? Entendeu? É. Entendeu? Entendeu? Tá compreendendo? Tá compreendendo? São vícios compulsivos de linguagem. Às vezes a gente faz isso também. Como a gente trata disso, né? Eu costumo muito lembrar do né? Né? Eu não sei se alguém já viu alguma comunicação do irmão Palminha. Então vocês acham, eu não sei como é que ocorre aqui, mas às vezes no grupo que nós frequentamos, todas as vezes que Palminha manifesta através de qualquer médium, ele usa essa repetição. Não é isso? Você está entendendo? Não é isso? Eu vim aqui, não é isso? Falar com vocês, não é isso? Não sei o que tem lá, não é isso? Não é isso? Será que Palminha, o espírito Palminha é compulsivo? Muito bem. Isso é do médium, não é do espírito. O médium ouviu alguém, recebeu Palminha assim e saiu passando. Fizeram uma escola de médios que recebe Palminha desse jeito. E às vezes chega ao despautério de que quando ele não fala isso, ninguém acredita que é ele. Zé Grosso chega assim, o dia que ele chega e não ri, o pessoal fala assim, médium, não é o Zé Grosso, não. Ele mesmo já falou com a gente numa reunião. Falou, infelizmente, às vezes eu tenho que provocar esse tipo de reação, porque senão o médium vai sofrer, coitado, porque ninguém vai acreditar que sou eu. Já passou a ser a identidade. É. Então, tem umas coisas aí que às vezes são médios compulsivos, né? É isso? É isso? Pois bem. Agora, o que é obsessão pela doutrina espírita? É Allan Kardec, o pioneiro dessa ideia de falar em obsessão. Foi o primeiro a se falar em obsessão. E Allan Kardec, no livro dos médiuns, no capítulo 23, ele define assim a obsessão. O domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Bezerra de Menezes trata muito desse processo de obsessão, principalmente em 2 livros. Um livro que chama Nos Bastidores da Loucura, que é editado pelo espírito de Hermínio de Miranda, né? Manuel Filomeno de Miranda, mas o mentor do Manuel no livro é o Bezerra de Menezes. Então ele escreve por entrelinhas e fala muito, uma coisa muito interessante. Quem nunca leu, procurem ler. Esse livro é sensacional. Tá? E um outro livro do Bezerra de Menezes que chama A Loucura sobre Novo Prisma. Esse livro do Bezerra de Menezes foi escrito quando ele era vivo e foi a tese de doutoramento dele na faculdade. Ele se tornou doutor apresentando aquela teoria para os outros doutores. Então ele pega o livro e começa a provar que espírito existe, começa a provar que existe doença que é provocada por espírito, que não é física. Então é um livro muito interessante, procurem ler. Nesse livro, A Loucura sobre Novo Prisma, Bezerra de Menezes diz o seguinte sobre a obsessão. É a influência maléfica de maus espíritos, a qual, se não for rebatida, impera sobre a nossa alma, passando a dominá-la e a dirigi-la como a um autômato.
Então vejam bem, nas duas primeiras ideias, nas duas primeiras definições de obsessão, está implícito a ideia de repetição. É alguma coisa que se repete. Nessa terceira ideia que o Espiritismo traz, é a ideia de a influenciação de terceiros sobre nós. Agora, aonde que essas três definições se encaixam? Quando a gente começa a estudar sobre obsessão, a gente observa que a influência de um espírito sobre nós, ela só se dá por repetição. O espírito repete a mesma ideia na minha cabeça 500, 600, 700 vezes, até que eu caia na trama dele. Então também está implícito a ideia de repetição. Então vejam bem, a obsessão é qualquer coisa repetitiva. E se nós observarmos os irmãos que estão sofrendo da obsessão, quer psiquiátrica, quer espiritual, nós vamos observar muitos gestos e muitas coisas repetitivas. Um exemplo, um dos sintomas da obsessão por terceiros é a pessoa que entra na falta de higiene. Primeira coisa que ela representa, ela não quer mais tomar banho, nem trocar de roupa, é o sintoma. E aquele ato é repetitivo. Outro sintoma, as ideias não batem com a palavra. A pessoa pensa uma coisa e fala outra. E aquilo é repetitivo. Um outro sintoma, a pessoa começa a ter, a dizer que está ouvindo coisas, que está pressentindo coisas. Um outro sintoma, a pessoa se sente perseguida. E ela está perseguida mesmo. Muitas vezes no hospital psiquiátrico a gente recebe para tratar uma pessoa que está com problema de paranoia. E não é paranoia não, tem gente perseguindo ela de verdade. Tem um espírito perseguidor. Ela sente o calor, ela sente calafrio, e sabe que tem alguém perseguindo ela. É na fase da vacinação. Como? Isso é na fase da vacinação. Vacinação? Não é assim, não, né? Não. É assim que o espírito vem e incomoda um pouco agora. Nós não vamos entrar na classificação da obsessão dessa vez, não, porque a gente vai tratar só do relacionamento. Tá? Mas nesse caso já seria a vacinação. Tá? Pois bem, então, todas essas ideias se unem pela repetição de ideia. O mau espírito ele só consegue a influenciação em cima de nós através da repetição de ideias. E como é que ele consegue essa repetição? Ele consegue essa repetição através da nossa própria fraqueza. A gente vai ver isso mais adiante. Bom, o nosso tema é obsessão e relacionamento patológico. O que é? Obsessão nós já sabemos o que é. O que é, então, relacionamento? Relacionamento vem da palavra relacionar, que vem do grego relacionare, vem do latim relacionare, e que significa fazer ou adquirir amizades, conviver entre pessoas. Então, relacionar-se é fazer amizade, é conviver com pessoas. E patológico, o que é? Patológico é adjetivo da palavra patologia, que é a parte da medicina que estuda as doenças e que significa doença. Patologia é doença. Patológico seria doentio. Então, de que é que nós vamos tratar hoje? Obsessão, relacionamento patológico. Na realidade, nós vamos tratar aqui da nossa compulsão por manter relacionamentos negativos. É isso que nós vamos falar hoje. Essa compulsão que nós temos por manter amizades doentias, quer no plano material, quer no plano espiritual. E como é que isso se dá? Isso se dá através do pioneirismo de Allan Kardec de novo, que vem trazer para nós a ideia da obsessão
e da disponibilidade para o encarnado entrar em sintonia com o desencarnado. Como é que nós fazemos para ter esse tipo de amizade? E vejam bem, esse tipo de amizade. Vamos começar pelo nosso dia a dia. Vamos perguntar para nós mesmos: quem são os nossos amigos? Existe um provérbio muito antigo que diz o seguinte: diz-me com quem andas e direi quem tu és. E é verdade. Jesus disse isso também, que os lobos andam com os lobos, chacais andam com chacais, cordeiros andam com cordeiros, anjos andam com anjos. E se a gente aprofundar nessa colocação, nós vamos observar que até o fato de nós estarmos reencarnados num país onde campeia a desonestidade, não é por acaso, não. Quem que trouxe a gente para reencarnar nesse país? O que será que nós já fizemos nas encarnações passadas, em outros países, para sermos expulsos de lá e aceitos por Ismael aqui no Brasil? Porque, segundo a espiritualidade, esse país aqui é o único país aqui na Terra que está aceitando os expatriados de outros países. Nós já filipineamos, atrapalhamos tanto China, Japão, Estados Unidos, Europa inteira, lá pra lá, que eles não querem saber da gente mais não, eles expulsaram. Os mentores espirituais já falaram: esses espíritos não podem reencarnar aqui mais não. Aí, não podia sair da Terra, né? Porque a gente não tem evolução para sair da Terra ainda. O chupão ainda não chegou para levar a gente, né? Então o que aconteceu? O Ismael falou: ô, coitadinho deles, deixa eles ir pro Brasil. Aqui nós vamos ressarcir as nossas dívidas. Vocês acham que é à toa que a gente está levando uma vida difícil? Não é não. Isso é karma coletivo. Nós juntos adquirimos isso. Há muito tempo a espiritualidade está falando desse karma coletivo do Brasil. Pelo fato de nós estarmos vendendo arma para fora, pelo fato de estarmos vendendo droga para fora, nós estamos envolvidos num karma coletivo. Esta é a nossa amizade. Carnaval é um karma coletivo. Então, essa voltará no karma coletivo. Que as amizades são essas, então, que nós estamos adquirindo? Semelhante atrai semelhante. Se nós fôssemos cordeiros e anjos, estaríamos andando com cordeiros e com anjos. Já estaríamos lá em Marte, lá em Andrômeda, em outras galáxias, né? Em Sírios. Né? Falcione lá em Sírios, bonito, feliz da vida lá. Nós estamos aqui e ainda no Brasil. Então essa coisa é perigosa. Vejam bem, essa situação então faz com que a gente pense muito delicadamente que tipo de amizade nós temos. E às vezes a gente tem amizade com pessoas que não merecem a nossa amizade. Por que essa pessoa não merece? Pelo seguinte fato: às vezes nós estamos forçando a barra a título de caridade. Eu sou espírita, eu tenho que ser caridoso, então eu tenho que ser amigo da mais ínfima criatura. Aí a gente anda com essa criatura para tudo quanto é lado. E vai. Aí quando é um dia, a gente está fazendo a mesma coisa que aquela vil criatura faz. Porque a gente ainda só tem capa de cordeiro. O nosso interior ainda é de ouro. Então qual é o passo que nós devemos dar para tratar dessa criatura que ainda é vil? Eu estou dizendo é gente má mesmo, tá, gente? É vil mesmo. Coitadinho, não estou falando de gente pobre, gente carente, necessitada, não. Isso aí é gente boa. Estou falando de amizade má. O tempo todo está convidando a gente para fazer coisa errada. É essa amizade que eu estou falando, tá? Pois bem, então essa amizade não é alguém conveniente para andar no nosso círculo. O que nós precisamos e devemos fazer por ela, então? Vamos orientar essa criatura lá onde ela está. É aquilo que André Luiz fala. Vamos aprender a pisar na lama sem sujar os nossos pés.
Eu não posso pegar o meu inimigo e levar ele para dentro de casa para conviver comigo. Isso quem fala é Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu preciso sim perdoar os meus inimigos, até que a gente chegue a um ponto de realmente conviver com esse inimigo debaixo do mesmo teto. Mas eu sei que a pessoa não me ama, me odeia. Caso ela leve para dentro da minha casa, eu estou procurando um crime. A gente precisa muito equilibrar essas ideias de caridade, essas ideias de perdão. O perdão implica a outra parte também. E seria até desumano com a outra parte que ainda não me perdoou, eu impor a minha amizade em cima dela. E às vezes nas reuniões de desobsessão, quando os nossos inimigos desencarnados se manifestam, a gente quer impor a gente para eles. Mas eu já te perdoei, o que você está fazendo me perseguindo? Você vem, reencarna como meu filho, eu falei que você vem como meu filho. Isso é falta de respeito por esse irmão. Será que já chegou na condição de vir como filho? O mais importante aí realmente é perdoá-lo e esperar que ele chegue no grau dele, do degrau evolutivo dele. Então é mais uma vez Bezerra de Menezes que vem nos alertar para isso. Ele diz o seguinte: a obsessão é praticada somente pelos maus espíritos ou espíritos ignorantes. Esse ignorante aqui não se refere a letras, refere-se à ignorância da lei divina. Porque uma pessoa pode ter um curso de faculdade, pode ser um doutor, e ser ignorante da lei divina. Às vezes uma pessoa é ilustrada, ela é ilustrada, mas ela ainda não tem dentro de si a harmonia divina. Ainda não abriu os olhos para ver essa beleza que é o Evangelho de Jesus. E isso é muito fácil da gente comprovar. Quantos doutores que não acreditam em Deus? Quantos materialistas? Quantos debocham da gente porque a gente fala que é espírito, que tem reencarnação? Mal de rir. Não tem nada. Eu tenho um colega meu, que é psicólogo também, e ele é muito interessante, ele é muito materialista. E às vezes eu dava pra ele alguns livros ali. Então um dia eu fiz tanta cabeça dele que ele resolveu ler Nosso Lar. Aí ele virou pra mim e falou assim, depois que ele leu, falou assim: você acredita nisso aqui? Isso é uma idiotice. Esse cara é médico, André Luiz é médico, então ele acha que o plano espiritual todinho é hospital. Por isso que ele fala que Nosso Lar é um hospital. Veja a interpretação que ele teve. Veja só. Ele achou que o Nosso Lar fosse um hospital imenso. Bom, mas pelo menos ele leu o livro, né? Alguma coisa ficou. Alguma coisa desperta depois. Então essas pessoas, elas não têm ainda a luz do Evangelho. Então essa ignorância que se refere aqui é essa. Então, a obsessão é praticada por espíritos maus ou ignorantes da lei divina. Eles se agarram àqueles a quem podem fazer suas presas, identificando-se com a pessoa e conduzindo como se for uma verdadeira criança. Eu até coloquei aqui que existe um provérbio que diz assim: assombração sabe para quem aparece. Não é verdade? Não é mesmo? Primeiro, se a gente pegar o pé da letra, a assombração, que é um espírito desencarnado, ele só aparece mesmo quando é vidente. Então ele sabe para quem que aparece. Quem não é vidente não vai ver. Pegando ao pé ampliando mais essa história, realmente o obsessor, ele sabe a quem ele vai obsidiar. Ele sabe a fraqueza das pessoas, a fraqueza do ser. Aonde eu vou mexer com essa pessoa para que ela caia? Por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Nós costumamos falar isso errado: orai e vigiai. Mas vigiai vem primeiro. Vigiai, depois orai, para não cairdes em tentação. Essa tentação é a influenciação da espiritualidade negativa. Bom, falando a respeito das amizades,
Bezerra de Menezes traz mais luz ainda para nós, nesse livro A Loucura sobre o Novo Prisma, quando ele diz o seguinte: o mesmo caráter moral do homem nesta vida é o do seu espírito na outra. Ou seja, a sepultura não é nenhuma cigana maravilhosa que transforma mal em bem. Se o espírito se a pessoa era uma pessoa ruim aqui na Terra, morta, continua sendo. A sepultura não é cigana que vai transformar essa pessoa em pessoa positiva. Por que nós precisamos disso? Pelo seguinte, é muito comum a gente perder um ente querido, um amigo ou conhecido e começar a fazer prece para a alma dele, o espírito principal, me ajuda, ai me ajuda, vem cá. Será que a pessoa está encontrando ajudar? Tem gente que fala assim, nossa, o papai morreu, eu peço tanto a papai para vir me ajudar. Você deve que não está fazendo com esse espírito do pai. Deve ficar desesperado querendo ajudar aqui, não tem condição. Vocês já leram aquele livro Memórias do Padre Germano? Já leu? Memórias do Padre Germano não conta a história de um santo que foi canonizado pela Igreja Católica lá na Espanha e que ele não tinha evolução moral nenhuma e teve que reencarnar na China, porque o povo não deixava ele ficar reencarnado, coitado. Ele sofria tanto, era tanto petitório, né? Pedia tanto para o espírito dele, para a alma dele, para ajudar, que ele entrava em convulsão. Então a criança não vingava, na hora que ele reencarnava, a criança não vingava nem até 2 anos, 3 anos de idade. O corpinho morria. O que a espiritualidade fez? Captou aquele espírito e fez ele reencarnar no outro hemisfério, para ver se barrava aqueles pedidos. Quando pediram a Jesus que ele ensinasse a orar, ele disse o seguinte: quando vocês quiserem orar, fechem em seu quarto íntimo e dizem o seguinte: Pai nosso que estás nos céus. Vamos orar a Deus, porque Ele é que vai comandar quem é que vai nos orientar. Às vezes nós incomodamos até os nossos mentores espirituais, fazendo pedidos que não vêm ao caso. Quantas vezes eu já ouvi gente assim, nossa, eu estava com medo de noite, estava de madrugada, pedia cheio para guiar um táxi para mim. Olha que absurdo. A Sheila, por acaso, tem tempo de ficar guiando táxi para os outros? Com a atividade que ela tem no plano espiritual? Então a gente não pensa, né? Fica achando que espírito é babá. Só uma agulha dentro de casa, Palminha, me ajuda a achar a agulha. Tem hora que a gente precisa ter um pouquinho de discernimento. Imagina só, esses espíritos que já têm evolução espiritual, como eles não sofrem para atender os nossos pedidos. Imagine o que não tem ainda, nenhuma evolução. Você não acha que esse tipo de atitude Da Igreja Católica? Não, fala condicionamento. Condicionado ao espírito. Condicionado ao espírito. Surgiu um problema. Chama o espírito. Né? Já é um processo. Já é um processo obsessivo. É a compulsão. Qualquer coisa, compulsivamente, ela chama o espírito. Está ligado a isso, sim. Bem lembrado. Bom, Bezerra de Menezes continua dizendo: assim como aqui na Terra, os bons nos chamam para o bem e os maus nos chamam para o mal, assim também no plano espiritual, os bons e os maus agem sobre nós por meios fluídicos. Vivemos, pois, cercados de amigos e de inimigos que atuam sobre nós em bem e em mal nosso. Então, nós temos aí essa ligação. Diz-me com quem andas e direi quem tu és. Será que tipo de amizade, que tipo de relacionamento nós estamos tendo no plano espiritual? É a nossa atitude íntima que vai falar isso. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque não adianta eu fazer campanha de quilo, não adianta eu fazer campanha para o leproso, não adianta se isso não for feito internamente também. Muitas vezes, eu me lembro do seu Honório Abreu, senhor Honório Abreu, quando ele diz pra gente que o Espiritismo tem 3 fases.
Primeiro, a gente entra no espiritismo. Quando a gente entra no espiritismo, a gente fica fanático. Nossa, achei uma doutrina maravilhosa. Todo dia a gente vai na reunião. E faz campanha, faz tarefa, faz não sei o quê. Depois disso, a gente passa para a segunda fase. É quando o espiritismo entra na gente. Aí, normalmente, é natural a pessoa dar uma parada, escolhe só uma tarefa, porque ela quer fazer com muito amor aquilo. É quando a pessoa começa a se dedicar à sua reforma íntima verdadeira. Porque a partir dessa reforma íntima verdadeira, ela passa para o terceiro passo. É quando o espiritismo sai da gente. E essa é a elevação que todos nós procuramos. Que o espiritismo saia da gente em qualquer lugar que a gente esteja. Então, o nosso caminho é esse. É hora de nós pararmos e verificarmos o que é que nós estamos fazendo aí na aquisição dessas amizades. Bom, o que Bezerra de Menezes, então, quis dizer com isso que nós acabamos de dizer? Empregam para satisfazê-lo. Se nós não soubermos rebater essas investidas pelo bom procedimento, cairemos em suas malhas negativas. E é isso que nós chamamos de obsessão. Como é que é isso, então? Os inimigos invisíveis são igualzinhos visíveis. Quem de nós aqui pode, se eu perguntar aqui, quem não tem inimigo? Levanta a mão. Parabéns. Vocês me lembram a rainha da Rússia, quando ela estava morrendo? Czarina... Como é que chama? Catarina da Rússia. Estou falando aqui na terra, né? Agora virou Catarina da Rússia estava morrendo, né? Aí o padre chegou perto dela e falou assim: Catarina, perdoa os seus inimigos. Ela disse: não. Perdoa os seus inimigos. Não. Perdoa os seus inimigos. Não. Aí falou assim: padre, falou assim: Catarina, por que você não quer perdoar os seus inimigos? Ela falou assim: porque eu não tenho inimigo. Eu falei assim: ué, você não tem inimigo? Não, eu os matei a todos. Manda matar a todos. Eu gostaria muito de levantar a minha mão também e dizer que eu não tenho inimigos. Mas a gente não sabe, né? A gente não sabe. Os inimigos visíveis, é muito fácil a gente saber, porque provavelmente é esperado que eles se declarem. Né? Então, na profissão que eu lido, de vez em quando a gente cria muitos inimigos aí, principalmente filho, né? Marido. De vez em quando eu recebo marido no meu consultório querendo me matar. Cadê a psicóloga? Deixa eu matar ela porque mudou minha mulher. Ele falou: vem cá, senta aqui, não me mata não. Aí ele ficava virando amigo. Mas de vez em quando a gente depara com as coisas desse tipo, né? Por que eu disse isso? Porque nós estamos entrando agora no segundo momento. O que tem a obsessão a ver com a loucura? Muitas vezes, quando a gente trata de uma pessoa, a gente observa que essa pessoa não tem nenhum grau de loucura. Aquela pessoa está sob a influência de uma entidade, de uma personalidade intrusa ou de um espírito obsessor, como queiram os ouvintes. E muitas vezes, a família do louco precisa da loucura daquela pessoa. Normalmente, a família, o esquizofrênico, ele tem uma família esquizofrênica. Simplesmente o louco, ele é o expoente da família. A família toda é louca. Mas eles conseguem compensar a loucura deles porque joga a loucura em cima de uma pessoa só, então ela fica louca. Aí quando a gente cura a loucura dessa pessoa, o que acontece com a família? Desequilibra todinha. Vira um auê. Então quer matar um médico, quer jogar o hospital no chão. O hospital André Luiz, de vez em quando, recebe a família lá querendo jogar o hospital no chão. Por quê? Curou o louco. Então as pessoas todas entram em contato com a sua própria loucura. Aí é hora de tratar também da família. Chamar a família toda para o consultório e tratar da família para que a coisa se reequilibre. Aí a loucura é um caso muito delicado. Antes de entrar mais detalhadamente nesse assunto, nós gostaríamos de lembrar algumas perguntas do Livro dos Espíritos, porque nós dissemos
que a influenciação dos espíritos sobre a pessoa é constante, tanto dos bons espíritos quanto dos maus espíritos, né? Quem é que fala isso para nós? É Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 457. Ele pergunta assim: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? O que vocês acham? Pode ou não? Pode. Pode. Responderam certinho. O pessoal está no livro dos espíritos, coisa boa. Conhecem muitas vezes aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para os espíritos. Não adianta. Às vezes eu falo para mim mesmo, eu não pensei nisso. Nem quer pensar. Mas a espiritualidade está sabendo que eu pensei. Tanto os bons quanto os maus. Eles sabem o meu pensamento. Depois nós vamos ver, né, que a gente cura isso, tá? Ainda bem que tem um jeitinho. E só os bons lerem. O racha para pagar pensamento e aura. Aula negativa. Bom, na pergunta seguinte, 459, Allan Kardec pergunta o seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? Essa aqui todo mundo sabe. O que os espíritos respondem? Exato, essa aqui todo mundo sabe. Muito mais do que a gente imagina, de sorte que são eles que nos dirigem. São os espíritos que nos dirigem, né? A sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. No seguinte, na 461, como distinguir os nossos pensamentos dos que nos são sugeridos? Isso é bom, né? O que a gente vai fazer para distinguir qual pensamento que é meu e qual que é de um espírito? O que vocês acham? O que a gente faz para distinguir? Esse pesa. Vamos lá, vamos ver o que os espíritos ensinam para a gente. Eles dizem o seguinte: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Às vezes essa voz aparece e não é uma voz sentida, não. A gente sente que aquilo não é da gente. Querem ver uma coisa? Às vezes a gente recebe um pensamento de tristeza. E a gente pensa assim: gente, mas eu não estou triste. Está todo mundo com saúde. Eu tenho feijão com arroz na minha casa. Abre a geladeira, tem laranja lá dentro. Olha para os meninos estão vestidinhos. Está todo mundo na aula, todo mundo passou de ano. Eu não tenho motivo para estar triste. Mas vem aquela tristeza. E olha a palavra que eu usei: vem uma tristeza. Ela não é minha. As coisas que a gente sente que são de terceiros, elas atuam em nós como se viesse de algum lugar. Quando a gente fala disso com outra pessoa, a gente fala: engraçado, me bateu uma tristeza, me veio um pressentimento esquisito. Então aquilo está vindo. Quando a gente, naturalmente, a gente fala assim: gente, eu estou tendo um pressentimento engraçado, eu acho que vai acontecer coisa engraçada nessa festa. Isso é da gente. Naturalmente a gente faz essa distinção. E os espíritos continuam dizendo assim: os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem em primeiro lugar. Normalmente, aquilo que a gente pensa em primeiro lugar é que é nosso. E a intuição age muito assim. Porque a intuição, ela tem um duplo sentido. Tá? Existe uma intuição que é a espiritualidade que nos indica, mas existe uma intuição que é humana, é adquirida pelo processo de nossas experiências. Por exemplo, de tanto eu lidar com fazendeiros, por exemplo, ou com bombeiros, assim que eu vejo a pessoa na rua, eu falo assim: essa pessoa é bombeiro, essa pessoa é fazendeiro. Por quê? Porque eu já incorporei no meu conhecimento alguns padrões visuais e isto vira intuitivo.
E isso é muito comum acontecer no consultório da gente. Quando entra uma pessoa, a gente fala, essa pessoa vai falar isso, isso e isso. Não é a espiritualidade que está sugerindo. É porque de tanto lidar com aquele tipo de coisa, a postura corporal fala, o jeito de olhar fala, os gestos. Então existem esses dois tipos de intuição. Muitas vezes a gente tem intuição de nós mesmos é que estamos percebendo. Uma vez aconteceu uma coisa muito interessante comigo, e eu gosto de contar porque fica muito nítido. Eu estava saindo, eu era estudante ainda, eu estava saindo da escola e uma amiga minha me deu carona no carro dela. E nós paramos numa padaria para fazer um lanche, isso já ia umas 10 e pouca da noite, quase 11 horas. Nem eu, nem ela, nós sabíamos que não íamos encontrar nada para comer na nossa casa, então nós paramos para comer, fazer um lanche ali. Na hora que eu desci do carro, me veio a seguinte intuição: leva a pasta que o carro vai ser arrombado por causa dessa pasta. Mas imediatamente, para que isso? Manda para lá. Quando nós voltamos, o carro tinha sido assaltado por causa das pastas. Não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada, era só pasta mesmo. Quebraram os vidros do carro para pegar a nossa pasta. Então veja bem, essa intuição provavelmente não foi sugerida por espírito. Porque de tanta gente ver assalto na cidade grande, a gente sabe que um carro parado num local mais ou menos escuro debaixo de uma árvore, com uma bolsa dentro, vai ser assaltado. Então observa que às vezes o primeiro pensamento que surge é o nosso. O segundo já é aquela repetição na nossa cabeça. E muitas vezes, gente, isso dá diálogo interno. Eu brigo com minha mãe ou eu não brigo com minha mãe? Ah, brigo, xinga ela, fala com ela que ela está fazendo encerrar, que ela está acurrinhando sua vida, briga. Aí, não, minha mãe é tão boa, por que eu vou brigar com ela? Fica aquele diálogo interno. E muitas vezes é um diálogo da gente com o espírito. O espírito sugere, briga com a sua mãe, briga com a sua mãe. A gente fala, não quero brigar com ela, não quero brigar com ela. E essa aí, a mãe, por exemplo, vocês põem aí na mãe o nome que vocês quiserem, marido, namorado, filho. Vai ser difícil saber quantas coisas vai vencer, né? E qual vai seguir? Vamos ver o que os espíritos falam. Mas aqui na frente, ele diz o seguinte: pode o homem afastar a influência dos espíritos que o incitam ao mal? O que você acha? Pode. Sim, pode. Porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Vamos continuar no exemplo da mãe. O espírito sabe que eu já tenho uma dívida de passado com a minha mãe, um karma. E que se cutucar muito eu vou brigar mesmo. Não existe. Agora, se eu sou uma pessoa que já está ligada na doutrina, que leio, que falo assim, gente, eu não vou brigar com ela, eu tenho que vencer esse karma. O que eu fiz? Eu venci a influência desse espírito. Às vezes a gente até fala, né? Você pode falar à vontade na minha cabeça. Não vou fazer. Você saiu fora. Corta a influência. Sintonia, gente. Se a gente quiser ouvir rádio. Se quiser ouvir rádio, é só ligar na rádio que quiser. Se eu quiser desligar a minha sintonia com o espírito mal, é só eu me ligar com o espírito do bem. Não tem jeito dele ficar perto de mim. Né? Da vigilância. Vigiar e orar, para não cair em tentação. Se a gente for vigilante... Quando você está sentada, você começa a cantar, você não gosta disso. Ela está com cabeça agora. Bota um cadete. Não, é mesmo, entendeu? Se não tiver cadete, canta Xuxa mesmo. Se não tiver cadete, não tem boa. Que canta mal. Quando a gente está com um pensamento assim, você começa a maquinar aquele negócio, não, mas você começa a lembrar de enterrar todos os defuntos, né? Todas as raivas passadas, tudo. Né? Aí começa a lembrar, vai para cantar quem corta, aí você não pensa mais nisso. E outra, muito boa essa sugestão dela, como é que é seu nome? Maria Alice. Outra coisa também, gente, quando começar a persistir uma ideia na cabeça de vocês, não fiquem sozinhos. Procura alguém para conversar outras coisas. Começa a martelar. Sai de casa, vai andar, vai para
conversar com o moço da banca de jornal, vai chupar bola, vai cantar. Isso corta a sintonia. Tá? O importante é cortar a sintonia com esse espírito que estão influenciando negativamente. Bom, deixa eu ver o que mais que falta falar aqui. Loucura. A loucura, às vezes, coincide com uma lesão cerebral. E outras vezes, não acusa a mínima lesão. Bom, Bezerra de Menezes explica isso muito bem nesse livro dele, Loucura sobre o Novo Prisma. Muitas vezes, a gente depara com a loucura que tem lesão cerebral. A pessoa tem uma lesão. Alguma peça dentro do cérebro não funciona direito. Então a pessoa tem um problema mental. Tá? Nós aqui não vamos nem entrar na lei kármica, né? Porque se essa pessoa tem uma lesão mental, é um problema kármico. Mas vamos ficar só nessa vida aqui. Agora, a maior parte das vezes, a pessoa louca, esse louco que está no hospício, ele não tem lesão nenhuma. Como é então que se explica a loucura? Se dissecar o cérebro dele, partir, cortar, ele é perfeito, igualzinho uma pessoa normal. E a gente, quando está estudando, é a coisa que mais complica na vida da gente. Como que a gente distingue entre uma pessoa que tem uma lesão cerebral, como que distingue uma pessoa que não tem lesão cerebral e uma pessoa normal? Aonde que está o fio da normalidade e da loucura? Tanto que se convencionou que a gente chama os normóticos. Os normóticos. Por quê? Essa situação, quando existe uma lesão cerebral, é muito fácil ser explicado. Fulano é assim porque tem um tumor no cérebro. Ele é assim porque falta um pedaço, não sei aonde. Tem uma torção lá dentro. Isso é muito explicado. Agora, a maior parte não tem nenhuma explicação. Eu me lembro muito de quando eu era da mocidade, né? Eu já fui jovem uma vez, e eu era da mocidade, e nós tínhamos lá um médico que sempre fazia palestra para nós. E ele dizia o seguinte, que quando ele era estudante de medicina, ele era muito debochado pelos colegas dele, porque ele era espírita. Aí um dia o colega dele chegou perto dele, num dia de aula de dissecação de defunto, né? O colega dele chegou perto dele e falou assim, olha aqui, Haroldo. O nome dele é Haroldo Timpone. Olha aqui, Haroldo, nós dissecamos todo o cérebro, todo o corpo e não encontramos a sua alma. Esse tal de espírito que você vinha falando. Aí ele foi lá, mexeu no cérebro, voltou e falou assim, pois é, eu também acabei de dissecar o cérebro e não encontrei o seu pensamento. Isso que vocês chamam de pensamento. Tudo com elas por elas, né? Aí existe uma barreira muito frágil entre o que é normal e o que é doentio, o que é patológico. Uma pessoa hoje que está normal, amanhã ela pode amanhecer louca. E ninguém sabe como. Ninguém da medicina. Porque nós sabemos os processos kármicos. Nesse livro... Como é que chama o primeiro livro que eu falei aqui? Os Bastidores da Loucura. Conta-se um caso de uma menina de 15 anos, no dia do aniversário dela. Linda, maravilhosa. Aquela menina linda, primor, toda vestida com aquela roupa linda de 15 anos. A hora que ela se senta ao piano, começa a tocar uma sonata, ela enlouquece. Falou, louquinha de jogar terra. Leva a menina para o hospício, põe no outro hospício, leva para São Paulo, leva para o Rio de Janeiro, não tem cura, e cada vez a criança, a mocinha piorando mais. Até que se chega, né, a um centro espírita, e que eles foram verificar uma entidade que era perseguidora dessa menina e que estava exatamente esperando ela fazer 15 anos para destruir a família inteira, porque ele odiava a família inteira. Ela, como médium, sensitiva, entrou em contato com esse obsessor e enlouqueceu. No hospital psiquiátrico ela foi tratada com choque, com droga, com casulo. Casulo, não sei se vocês já ouviram falar, é uma bandagem gelada que enrola a pessoa toda. Quando o louco está tendo um ataque de nervo,
ela fica enrolada num banho gelado, de ataduras frias, né, geladas. Então eles chamam isso de casulo. É um choque térmico que dá na pessoa. A pessoa fica assim, amarradinha. Até que volta calminho. Ele fica na base de grilhões partidos. Grilhões partidos. E é muito bem narrado. Observem lá. E continuando aqui o caso da loucura, né? Se é fácil explicar a perturbação mental quando o órgão transmissor do pensamento está lesado, o mesmo não acontece quando tal perturbação coincide com perfeita inteligência do cérebro. Isso se dá porque o cérebro não gera o pensamento, que independe dele. O pensamento independe do cérebro. E o cérebro pode sofrer, o pensamento pode sofrer perturbações através de uma obsessão. Então o cérebro está perfeito, mas o pensamento está sendo influenciado. Mas você interromper um pouquinho, por favor? Uma dúvida que eu tenho é o seguinte: por que de onde surgiu essa ideia de que quando a pessoa não tem lesão física, o médico justifica com problema no sistema nervoso? A gente percebe, a gente tem, né, conhece algo mais, o porquê que a resposta do sistema nervoso, quer dizer, não tem nada físico, então ficou como sistema nervoso, fica por aí. E será que seria uma válvula de escape do médico, porque ele não encontrou nada e para não partir para outras áreas, ele responde assim, pronto? E o sistema nervoso, assim, realmente não tem, né, assim, um distúrbio. No sistema nervoso, não tem jeito de ter distúrbio no sistema nervoso. Simpático e parasimpático, ele funciona. Isso aqui é meu sistema nervoso que está funcionando. Não tem jeito dele perturbar. Sendo justificativo para tanto calmante, para essa coisa toda que dá de moda, não teria tanto justificativo, talvez nenhuma. Nenhuma justificativa. A medicina ainda precisa dar muitos passos nessa área. Agora, eles inventaram uma palavra muito interessante que é atípica. A doença que eles não sabem, eles colocam assim, alergia atípica. Problema emocional, problema cardíaco atípico. O atípico inclui qualquer coisa dentro, ninguém sabe o que é. Porque muitas pessoas aparecem com sintomas dos médicos que não sabem, os médicos não sabem o que é mesmo. Por isso está incentivando-se hoje a medicina psicossomática, que é aquela que estuda a influenciação do emocional na saúde da pessoa. O que acontece com o psicossomático? Ele não chora, a pessoa não chora. Ela tem ataque cardíaco. Ela não expressa a raiva. Ela tem a pressão alta. Ela não ri, ela tem uma diarreia. Aí o que acontece com a pessoa? Ela não expressa emoção de forma alguma, a não ser através do corpo. E essa pessoa pode lesar profundamente o seu organismo se não expressar as suas emoções autênticas, do jeito que tem que ser, com equilíbrio, tudo normal. Por isso que os médicos dizem aí, problema nervoso, psicossomático, que mandam o Flexotan da vida, os Valium, os Piridium. E tanto não resolve que a tendência é só aumentar a dose. Só aumentar a dose. Aumentando o desequilíbrio e energia do corpo. Eu tenho um colega que é neurologista, e ele me diz o seguinte: Ana Lúcia, todo comprimido que se toma para mim, todo remédio para mim, ele tem a duração de 1 semana a 15 dias no máximo. Porque o sistema nervoso acostuma imediatamente com a medicação. Por isso estão aumentando a dose, aumentando a dose, ou senão mudando de medicação. E aí o remédio não faz mais efeito depois de 10 dias. E às vezes pode continuar a fazer um efeito psicológico. A pessoa está nervosa, toma um Lexotan e acha que acalmou por causa do Lexotan. Não foi não. Ela mesma se acalmou, porque o remédio não faz mais efeito. Eu acho que os homens, de uma maneira geral, sofrem muito. Eu falo para os exercícios que você já entra no estado, né, de conhecimento, de trabalho, né, de exteriorização, desse sentimento. A gente vê aí fora, no dia a dia, né, pessoas totalmente depressivas, totalmente dentro desse sintoma, não expressa emoção, tem vergonha, né? Posicionou na sociedade que o homem
O infarto é muito decorrente disso. A pessoa não expressa emoção, então infarto. Acúmulo de tensões. E os órgãos mais atingidos é rim, intestinos, coração, as glândulas, estômago, a úlcera. Tanto que o nome da úlcera já é assim, úlcera nervosa. Já põe lá, nervosa de uma vez. E hoje em dia está muito comum o estresse. A pessoa adoece por estresse, por cansaço. E é mesmo, o estresse, por incrível que pareça, ele pode ocorrer tanto por excesso quanto por escassez. Uma pessoa que não trabalha, que fica em casa dormindo o dia inteiro, ela pode ter um terrível ataque de estresse e ter que ser hospitalizada. Tanto quanto um que trabalha muito. É a falta e a escassez, os extremos geram estresse. E hoje em dia é muito comum a gente ver a pessoa nessa fase. E é muito doloroso, gente. Não sei se vocês já puderam ver o quadro de uma pessoa estressada. Ela emagrece. Primeira coisa que acontece é perturbação no sono. A pessoa começa a ter um sono, ou dorme demais, ou perturba o sono. Em seguida, começa a perturbação de alimentação. Começa a perder apetite, começa a ter diarreia, problema no estômago. Depois atinge a falta de interesse pela vida, principalmente a falta de interesse sexual. E aí ela vai entrando cada vez num quadro mais depressivo. A pessoa não sai mais de casa, tem medo, começa a ter pânico. Isso tudo decorrente de um quadro de cansaço. Fez o corpo dela cansar demais. E estresse é perigoso porque ela é neurônio. O neurônio não recompõe não. Tanto que a pessoa que teve um quadro de estresse muito grande, você pode observar que ela não fica muito esquisita. Não recupera mais não. Mas como é que vamos fazer nesse caso, então? Não se cansa. Não se cansa. É que ele a situação, aí nesse caso, é só não cansar, então? É só não cansar. Equilíbrio. Então vai arrecadar só tudo desse tempo aí? Administrar seu tempo, com lazer, trabalho, tudo. Lazer, trabalho, relaxamento, meditação, a musiquinha calmante na hora que chega em casa no final do dia. Chegar com o nosso Para de assistir o Jornal da Globo, só dá notícia ruim. Uns 15 dias sem assistir jornal. Fantástico. Esses jornais que só dão notícia ruim, isso causa muito estresse. Os espíritas kardecistas não gostam muito, não, mas eu uso muito. O incenso, porque o incenso a gente faz uma cheiroterapia. Então o cheiro também tem muita influência para a pessoa relaxar. A gente bota um incensinho com perfume de rosa, né? Imagina que a cheira está no ambiente. Está naquele jardim bonito, bota a musiquinha do Cabete no fundo, relaxa ali, medita. Meia hora que fizer isso, a gente está novinho depois. Novinho. Os remédios que é receitado aí, não há efeito então não? A medicina fala remédio. Esses calmantes, é efeito, né? Mas tem efeito. o efeito colateral É o paliativo. no caso de uma pessoa está em crise, tudo uma outra solução. Não tem outra solução. Entrar com remédio até ela conseguir o controle. Por exemplo, uma crise depressiva profunda, a gente tem que entrar com a medicação para a pessoa sair da crise. Mas o que levou ela a ter uma crise de profunda depressão precisa ser tratado e não é o medicamento que vai tratar. Aí é a psicoterapia. Uhum. E quando a gente deita na cama, do jeitinho que a gente deita, a gente amanhã, passando a noite inteirinha acordado já. Então o que a gente tem que fazer? Toma um comprimido para que a gente acha. Eu costumo dizer que o problema da insônia, né, que ela quer dizer, a insônia, ela tem muito a ver com o oposto. Com preocupação. Quando a gente se preocupa em dormir, a gente não dorme. Porque nosso cérebro, ele é bilateral. Eu deito assim, hoje eu vou passar a noite inteira com o IAB. Pode ter certeza que vai mesmo. Tá? A preocupação com a insônia é que faz a gente ficar acordado. E eu costumo dar uma técnica que funciona muito. Tá? O cérebro da gente, ele é bilateral.
Quando eu deito e falo assim, gente, essa noite eu não vou dormir. Não vou dormir. O cérebro não registra a palavra não. Registra eu vou dormir. Então a técnica é o contrário. A gente deita, regala o olho bem mesmo e começa a falar assim, minhas pálpebras não vão se fechar, minhas pálpebras não vão se fechar, não vão se fechar. Não, quando é na centésima vez, tem gente que tem que contar 6. Eu não conto nem 5. Não vai se fechar. Eu estou agora dizendo para o meu cérebro que eu não vou dormir. Meus olhos não estão pesados. Minhas pálpebras não vão se fechar. Eu falei assim, meu Deus, hoje eu vou dormir. Aí eu vou dormir, agora mesmo eu estou dormindo. Não, eu vou falar o contrário, eu não vou dormir. É o contrário, não vou dormir. Com o olho bem aberto. Não vai mudar nada, né? O olho vai ficar aberto. Tá? Minhas pálpebras não estão pesadas. Não estão pesadas. Eu falo o contrário, eu falo que eu vou dormir, hoje eu vou dormir. Eu notei também o problema seguinte, se você está empolgado com alguma coisa, com algum assunto assim que te requer atenção, se você fica pensando naquilo, se você não desliga, aí realmente você não consegue dormir, né? A máquina continua a trabalhar. O dia que a gente está muito cansado,